Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o pesquisador Luiz Antônio Pereira de Souza, nosso colega, o Dr. Laps. Ele é membro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, e especialista em sondagem do fundo marinho. Fique com a gente, espero que aproveitem. Sigam o nosso canal Abeco Consciência no YouTube. Faça sua inscrição, ative as notificações. Se estiver gostando da programação, deixe um like para fortalecer o canal. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Hoje o entrevistado, o Dr. Luiz Antônio Pereira de Souza, nosso colega, o Laps, lá do IPT de São Paulo. Tudo bem, Laps? Tudo em ordem. Bom dia. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, sei lá quem está vendo, em que lugar do planeta aí, então... Exatamente, que lugar do planeta você está conectado aí no nosso canal Abeco Consciência. Mas... obrigado pela tua presença aqui. O Dr. Laps, a gente chama de Laps porque o mundo inteiro o conhece como Laps. Virou um nome oficial aí, né? Já virou um nome oficial, então Laps vai nos contar várias histórias interessantes das atividades que ele vem desenvolvendo com acústica, nos trabalhos em reservatórios, nos trabalhos do leito marinho. Então, vai ser uma conversa cheia de informações e enriquecedora para o nosso canal. Feito isso, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, ative as notificações. Então, vamos falar de ciência? Vamos lá. Vamos começar. Queria pedir que você falasse um pouco sobre você, sua carreira. Bom, ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar aí com você, com a Abeco. Eu tenho assistido aí os programas anteriores também, acho bastante interessante ficar ouvindo um pouco dos colegas aí, alguns até que a gente não vê faz tempo, né? A gente conhece do meio científico aí, mas acaba não encontrando o tempo todo. Então é uma oportunidade também de ouvir e saber um pouco o que as pessoas estão fazendo e tal. É legal, gostoso estar aqui. Eu sou geólogo, né? Formado aí pelo Instituto de Geociências aqui da USP. Eu fiz o meu mestrado e doutorado no Instituto Oceanográfico e trabalho no IPT já em outubro agora completa 40 anos, então é bastante tempo. E eu sou geólogo, assim, na verdade, ao contrário de muitos colegas aí que eu vi, inclusive, apresentando, né? O cara já é geólogo desde criancinha, né? Eu não tive muito isso. A minha vida ela é meio conduzida por resoluções em tempo real, assim. Então, eu virei geólogo porque quando eu tinha lá 16, 17 anos, foi um geólogo no meu colégio. Eu sou da velha geração, então eu estudava em colégios públicos, que na época eram colégios muito bons, né? Estudei num colégio aqui numa cidade do lado de São Paulo, em Itapecerica da Serra. Tinha excelentes professores, enfim, e numa dessas jornadas científicas foi um geólogo falar sobre a profissão dele, e por acaso, inclusive, num futuro, alguns anos depois, eu acabei sendo colega de trabalho dele, mas foi uma coincidência, mas ele foi falar de geologia e eu acabei achando interessante o tema. Enfim, a geologia na época era um curso bastante concorrido aí na USP, então é um certo desafio você entrar na geologia. Enfim, eu acabei me gostando do assunto e fui fazer geologia. Acabei me empolgando com o concurso, né? É um curso bastante interessante mesmo. E aí virei geólogo. E virar de geólogo para geofísico também foi outra coisa, uma decisão meio em tempo real, porque eu me formei numa época, anos 81, eu me formei. Era uma época que ainda era... Hoje também não está tão ruim, né? Mas era uma época muito boa, assim, tinha opções de emprego, tinha lá 4, 5 opções de trabalho, assim,
eu tinha algum interesse com mineração na época de escola, é um assunto que me interessava, e quase fui parar lá na Amazônia, mas aí tinha, entre várias possibilidades, eu acabei optando por aceitar um convite para trabalhar no IPT, que é uma instituição, desde sempre, né, foi uma instituição séria, tinha trabalhos interessantes e tal, então eu acabei ficando no IPT, e trabalhar com geofísica também, não foi, mesmo no curso de geologia, eu não tive grandes formação geofísica, né? Na época não tinha, eu sou da velha guarda, então na época não tinha curso de graduação em geofísica, né? Mas quando eu entrei no IPT, o IPT estava começando a se envolver com a questão de petróleo, então eu fiquei uns 2 anos envolvido com esse assunto, fui colocado, na verdade, de frente para a geofísica, certo? E acabei gostando do assunto, e depois de uns 2 anos acabou essa história do petróleo, etc., no IPT, eu acabei voltando para a atividade normal do IPT e caí nessa área de geofísica rasa, né? De investigação geofísica, na verdade, para engenharia, para geologia rasa, e também tive a sorte de, na época, aparecer uma oportunidade, eu fiquei quase uns 10 meses, acho, no Japão, mexendo com offshore prospecting, com geofísica, etc., então fui bem treinado lá, tive envolvimento com os japoneses lá muito bons nesse assunto, voltei de lá apaixonado pelo sonar de varredura lateral, que é uma ferramenta que eu gosto até hoje ainda, que eu uso bastante. Voltei de lá, logo em seguida fui para a UF ofereceu um curso num convênio, numa época aí junto com o Petrobras, etc., um curso de offshore prospecting. Para mim, talvez tenha sido um dos melhores cursos que eu acho que já teve no Brasil, pelo menos o primeiro foi fantástico. Eu tinha os próprios professores da UF, né, que são pessoas extremamente competentes, e veio gente de fora também, então foi um curso super legal. E é isso, e depois fiz o mestrado e o doutorado com oceanografia geológica, oceanografia com geofísica, né, no IO, no Instituto Oceanográfico, então acabei abraçando essa causa aí de geofísica rasa, geofísica para engenharia, geofísica para geologia costeira, né? Então esse é o contexto que eu estou até hoje aí e gosto desse trabalho. Então não foi interessante que é diferente de alguns discursos que eu vi de alguns colegas, eu não fui pré-programado para isso. Os caminhos são tortuosos e eu fui encarando eles e me apaixonando por uns, outros não, etc. E hoje trabalho num assunto que eu gosto muito, assim. Então foi uma coisa que foi decisões em tempo real, assim, ao longo do trajeto, né? Essa foi o caminho, resumidamente, aí. E a gente vai falar um pouco mais especificamente dos trabalhos e voltar nesses assuntos da sua jornada dentro dessa geofísica, que você é um dos precursores, pelo menos aí, se não é a primeira geração, mas a segunda geração, com certeza, teu nome está lá listado entre um desses percussores do desenvolvimento da geofísica submarina, principalmente em águas rasas e águas interiores aqui no país. Então, o IPT, você falou, o IPT, ele, na verdade, ele é às vezes a maioria das pessoas não sabe, né, mas o IPT, ele é uma instituição pioneira na área de geofísica. Essa geofísica, eu estou chamando aqui de geofísica para engenharia, mas essa a investigação rasa, né? O IPT já desde 1938, se eu não me engano, já com pessoas tipo Fernando de Almeida, pessoas craques aí na geologia, né? Começaram a usar a geofísica, algumas ferramentas geofísicas ainda em desenvolvimento, já lá em 1938, 40, por aí, né? E mesmo na década de 60, 70, o IPT talvez seja a primeira instituição que abraçou essa causa de investigação rasa com métodos geofísicos, né? Talvez os primeiros equipamentos até tenham vindo para o IPT, assim, na década de 70, 80. Eu comecei a mexer com isso, claro, em 81, quando eu me formei, né? Mas talvez nessa época a gente fosse a única instituição que tinha equipamentos, assim, interessantes de perfilagem sísmica, sonar de varredura lateral. A gente trabalhou em todos os rios do Brasil, aí, então hoje tem mais gente, mais empresas, tal, mas na época acho que o IPT foi meio pioneiro. Eu trabalhei, o meu chefe, na verdade, no IPT era o Carlos Augusto Esteves, que é um geólogo aí da USP também, hoje está na Petrobras,
acabou de se aposentar, inclusive, ele certamente foi um dos primeiros assim que começou a utilizar essas ferramentas com foco em engenharia, né, em investigação de ambientes submersos para dar suporte a projetos aí em áreas costeiras, enfim, de usinas, de barragens, essas coisas, né? Certo. Duas coisas você falou nessa última intervenção. A primeira é os equipamentos em águas rasas. Então, para a maioria do público, eu queria que você desse essa pequena definição sobre o que são águas rasas ou como esses equipamentos precisam de uma certa profundidade para ter a capacidade de mapear, imagiar, iluminar, como você fala, acusticamente o fundo marinho. O que são as águas rasas? Você sabe disso, você é testemunha também. Eu tenho dado cursos aí desde uns 3 ou 4 anos para cá. Eu tenho oferecido cursos aí, já fui em vários locais, a própria lá na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na USP, o próprio IPT, a BGE, né? A gente se sabe disso, a gente acabou de escrever um livro agora sobre esse assunto, então eu tenho gastado uma certa energia para tentar esclarecer esse contexto, porque a gente tem esses conceitos, eles não estão muito bem estabelecidos, assim, o que é água rasa, o que é geofísica rasa, essas coisas, elas têm existe uma certa nuvem, né, nesses conceitos. Então é comum às vezes você utilizar equipamentos para resolver um problema que aquele equipamento não era o melhor para resolver um determinado problema, né? Então ele não é aplicado naquele ambiente, alguma coisa assim. Então eu sempre trabalho nesse contexto de tentar manter esse caminho o mais claro possível para que a geofísica seja uma ferramenta efetivamente com resultados interessantes para a comunidade, né? Então essa é a minha linha de ação. Então, por exemplo, águas rasas é um termo também relativo, quer dizer, investigação rasa, águas rasas, né, são termos que eles não estão exatamente, não existem números que dizem que é uma coisa ou que é outra, né? Então, às vezes eu já tive conversas com colegas, depois de 15 minutos, estávamos falando de investigação rasa. Para mim, investigação rasa, para mim, é quando eu estou trabalhando para resolver problemas reais, assim, né, onde a engenharia, a geologia costeira, por exemplo, está envolvido. Isso significa investigar 2 metros, 5 metros, 10, 50 metros de profundidade, né? Porque é nessa profundidade que acontecem as principais atividades econômicas, atividades de investigação nossa aqui, né? Então, voltados diretamente para a sociedade, na aplicação de conhecimentos, né? Então, essa é uma investigação rasa, né? Eu já tive conversas com pessoas falando de investigação rasa. Quando eu perguntei para ele o que era rasa, ele estava falando em 500, 300 metros de profundidade. Então, você conversar com um geólogo que pesquisa petróleo, por exemplo, ele vai falar para você que 200 metros é investigação rasa, né? O cara está acostumado a trabalhar com investigação de 5 mil metros de profundidade, 10 mil, 7 mil, essa ordem de grandeza. Então, esse conceito de rasa, engenharia, geologia costeira, ele é meio confuso, é normal, é natural que as pessoas se confundem, né? E águas rasas, mesma coisa, quer dizer, o meu trabalho, 90% do meu trabalho, eu acho que é ambientes de águas rasas. Eu chamo de águas rasas ambientes. Existe um artigo de agora a data me foge aqui, mas é um artigo bem antigo, talvez tenha aí uns 20, um pouco mais de 20 anos, que foi alguém, na verdade a Geoacoustics na época, fez uma pesquisa, eu não sei detalhes como foi feita essa pesquisa, mas é interessante o resultado, que um número, eu não lembro precisamente o número, mas algo ao redor de 70% de tudo o que a sociedade faz dentro d'água, ela faz num ambiente cuja coluna d'água é inferior a 30 metros. Tá? Então, para mim esse número é um número interessante, assim, 30, 50 metros, 100 metros também é rasa, tá? Mas a verdade é que a maior parte da atividade humana dentro d'água ocorre em ambientes cuja coluna d'água é menor que 30 metros. Isso foi um levantamento feito há alguns anos atrás, talvez hoje seja algo muito parecido, né? Então é lugar onde você navega, você draga, você pesquisa mineral, você tem lazer, enfim, pesca, um monte de atividades aí da sociedade ocorrem nesse ambiente, com até 50 metros de coluna d'água. Então eu concentro o meu trabalho nesse ambiente, até porque o IPT
é uma instituição diretamente ligada com a aplicação do conhecimento. Então, aplicação significa resolver problemas aí efetivos da sociedade e tal. Então, esse é o ambiente que a gente trabalha. É claro, eu tenho me envolvido ultimamente também com alguns colegas, eu tenho uma proximidade grande aí com várias universidades, então aqui com a USP, com o professor Michel, o professor Klein, lá em Santa Catarina. Então, às vezes eu tenho sido convidado para participar com o Alfa Crucis, que é um navio grandão, que trabalha em lugar lá de 2.000 metros, coluna d'água, 700 mil, etc. E eu acabo embarcando nesses navios para contribuir na questão geofísica, né? Então, às vezes eu me dou uns passos a mais em águas mais profundas, mas sempre investigando raso, né? Eu posso estar em águas profundas e investigar raso, até porque em águas profundas também se implantam cabos, dutos, plataformas, etc. E a necessidade de conhecer a geofísica, a geologia rasa, né? Para as estruturas ficarem estáveis, sem riscos, etc. Então, mesmo indo lá para o fundo, para o mar profundo, o contexto ainda é a investigação rasa, é geofísica rasa, na verdade, no meu ponto de abordagem dos problemas, né? Maravilha. Lápis, antes de seguirmos aí mais falando especificamente das pesquisas, dos trabalhos, você citou, um dos professores que você citou foi o professor Almeida. Eu queria que você, dentro dessa sua história, né, que você lembrasse um pouco dos professores e pesquisadores que influenciaram sua carreira positivamente. Alguns, obviamente, algumas pessoas vão ser deixadas de fora, mas porque não dá para listar todo mundo, mas algumas pessoas que influenciaram sua carreira. Isso aí, eu lembro, essa pergunta você sempre faz, né? É uma pergunta difícil de responder, porque eu, por exemplo, eu me autodenomino assim, uma pessoa que eu gosto muito de fazer contato com as pessoas, gosto de ter relações técnicas com várias entidades, etc. Então, eu desde os meus primeiros envolvimentos com o assunto, com geofísica, né? Então, eu tenho lá, quando eu fui para o Japão, por exemplo, eu me aproximei muito lá de um professor que ele até falecido já, o professor Kinoshita, que é o cara que, na verdade, foi ele que me plantou a sementinha aí do sonar de varredura lateral. Na época não era nem digital ainda, era um sistema que gravava em fita e tal, mas era um sistema analógico. E foi a primeira experiência minha com sonar de varredura lateral, efetivamente, foi com ele lá. Então é um cara que tem uma responsabilidade, né, sobre isso. Depois disso, claro, eu fui fazer o mestrado e o doutorado no Instituto Oceanográfico, e quem foi meu orientador foi o professor Moisés Tesler, que a maioria das pessoas conhece, que além de amigo meu, é um excelente profissional, um cara super, foi um orientador que acho que todo mundo gostaria de ter, e foi super legal, quer dizer, então é uma pessoa que tem um papel importante. O orientador sempre é uma pessoa que, o Moisés até hoje é amigo meu, eu discuto muito com ele geologia marinha, geofísica marinha, etc., é uma pessoa que tem o maior respeito aí. E fora isso, eu conheço praticamente todo mundo no Brasil que trabalha com geologia, geofísica marinha. Então, a começar aí pelo próprio Landim, que é colega seu aí de universidade, o professor Michel aqui na USP, o Klein, o Alex Basta, a Helenice, enfim, são muitos colegas, o pessoal da FURG, Elaine, né, o Lauro, todo mundo. Na verdade, eu sou um convidado comumente sou convidado a participar dos encontros do PGGM, né? E o PGGM tem toda a cúpula, vamos dizer assim, de geologia e geofísica marinha faz parte do PGGM. Então eu tenho o prazer de vez em quando participar lá e poder estar em contato com essas pessoas, né? O próprio o Lagemar lá na UF também, eles têm são pessoas que eu tenho o maior respeito também por eles, porque eles plantaram essa semente também de geologia, de offshore prospect, de geofísica marinha, etc., em 1986, quando eu fiz aquele curso que eu me referi, foi um curso excelente, né? Então, o pessoal, o Gilberto, o Figueiredo, o Kleber, toda aquela turma lá do Sidney, né? Toda a turma lá da UF é uma turma muito boa, então eles também têm um papel super importante aí. E eu tenho também, nesse processo meu de administrar minhas relações técnicas, eu tenho um contato muito bom, muito interessante de aprendizado constante com empresas, né, do Brasil todo e de fora também. Então, eu tenho contato bastante próximo com o pessoal que fabrica equipamentos. Então, por exemplo, o pessoal da Meridata, que todo mundo me conhece aí,
a gente usa o equipamento Meridata, a USP, o Alex, lá no Espírito Santo, e algumas universidades de Landim, né? São equipamentos muito bons e eu criei uma relação muito próxima deles. Eu já fui para a Finlândia 3 ou 4 vezes para ver, acompanhar ensaios com eles. Então é um pessoal que me aprendo muito com eles. O Kim e o Tom Olá lá, né, que são os caras donos lá da empresa. Mas tenho relações com a XAPIC, com o John Gunn, com a Editec. Então, isso são pessoas que cada conversa minha com eles eu aprendo um pouquinho mais, com todos dessa turma de fabricantes de softwares e equipamentos de geofísica, né? Então a relação o leque é bastante grande, realmente. No Brasil, assim, de norte a sul eu conheço pessoas e me envolvo com eles e às vezes acabo sendo convidado para participar de projetos, para dar opinião, para ajudar a escolher equipamentos, etc, né? Então a relação é bem ampla, tem muita gente que me influencia, na verdade. E essa sua relação próxima com as empresas, e a gente vai falar, que eu quero sua opinião sobre essa importância dessas relações, mas isso também proporciona para as pessoas que fazem o seu curso, né, que o LAPS tem uma fama, né, de um curso de geofísica rasa que ele ministra nas universidades, e que você apresenta as suas chavinhas mágicas, né? Então, cada software desses, eles têm custos, eles não são softwares gratuitos, são softwares comerciais, mas o LAPS tem aí algumas chaves mágicas que possibilitam os computadores acessarem o software durante todo o curso, né? Até mais de 24 horas, enfim, o curso de semana inteira. Mas a gente vai contando um pouco dessa história ao longo da entrevista. Obviamente, essa pergunta das pessoas que influenciaram, ela faz parte da curadoria da memória científica, que é um dos objetivos do canal Abeco Ecociência. Lembrar de algumas pessoas que fizeram parte dessa história, dessa grande família de geocientistas, cientistas naturais, cientistas da terra e do mar, né, que iniciaram o processo, que desenvolveram o processo, que ainda continuam no processo de cada vez mais aprimorar e levar essa pesquisa avante no nosso país, né? Então, hoje em dia, Lápis, quais seriam as suas principais áreas de atuação, complementando o que você já nos explicou, né, e aí desenvolver um pouco sobre elas? O trabalho nosso lá no IPT, quer dizer, o IPT é um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ele aplica a ciência, certo? Então, nós trabalhamos como uma empresa, quer dizer, a gente presta serviços para a comunidade, para empresas privadas, para universidades, institutos de pesquisa, etc. Então, eu particularmente atuo nessa área, quer dizer, a gente tem um patrimônio, vamos dizer, geofísico relativamente interessante. Eu acho que talvez eu seja o cara, se você considerar o tamanho da equipe do IPT hoje, que é muito pequena, essa é uma limitação que a gente tem, mas se considerar a quantidade de equipamentos que eu tenho no IPT hoje, talvez eu seja o geofísico, o geólogo do IPT mais bem equipado do Brasil, se você considerar quantidade de gente e equipamentos, né? A gente tivemos a competência ou a sorte de nos envolvermos em projetos com FINEP, CAPES, lá, né, esses órgãos que fomentam, FEIDRO aqui em São Paulo, FAPESP, o próprio IPT também, num determinado momento, resolveu investir nessa área. Então, a gente tem excelentes perfiladores sísmicos, SHIRP, Boomer, temos sonar de varredura lateral, enfim. A gente tem um conjunto de equipamentos que certamente o melhor conjunto, assim, para dar resultados interessantes para a investigação rasa, e esse é o nosso foco. Então a gente é chamado para ajudar empresas em projetos de engenharia, basicamente. Então, em áreas costeiras, eu tenho trabalhado bastante, é um assunto que me interessa muito também, claro, é sempre águas rasas, mas reservatórios de água é um assunto que é bem interessante, bem moderno, eu diria, porque a gente tem a água é um negócio importante, certo? A gente precisa tomar, assim como nós estamos aí na década do oceano, né? Eu até incluiria na década do oceano os reservatórios de água, porque a gente precisa de água
para beber, enfim, para gerar energia, etc. Então, a gente também precisa tomar cuidar bem dos nossos reservatórios, né? Então, de água, porque isso é importante. Aliás, a minha garrafinha, eu esqueci de colocar ela aqui agora. Então, os reservatórios de água são também elementos importantes nesse contexto aí. Então, me interessa bastante trabalhar com isso. A gente tem uma equipe no IPT que trabalha legal, uma equipe boa, que trabalha com a questão de controle de erosão, assoreamento, etc. E aí a geofísica, ela faz parte desse contexto, de investigar a espessura de material que está assoreado, mapear superfície de fundo, batimetria, etc. Então eu trabalho nessa área de investigação. Aí também eu trabalhei algumas vezes na questão de portuária, né? De projetos de ampliação de portos, etc., cabos, dutos, submarinos. Então, esse é o contexto, investigação rasa, e esse é o papel do IPT, quer dizer, de dar assistência a as necessidades que essas empresas de projetos têm, né? Então, hoje já existem várias empresas no Brasil que têm equipamentos, que têm gente capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente, na verdade, ajuda essas empresas, mesmo empresas que já têm equipamento, às vezes eu participo de projetos junto com elas para ajudar, orientar, escolher equipamentos, etc., né? Essa é a principal atividade. Nesse mesmo contexto, lá, eu queria que você destacasse um pouco mais a importância desses trabalhos para a sociedade. Então, você é uma pessoa que, além do treinamento dos recursos humanos, seja dentro das universidades, seja dentro das empresas, como você destacou, e a gente sabe, a gente está mais próximo, a gente conhece, sabe que muitas vezes precisa de alguma coisa, liga para o lápis, né? Escreve para ele dar uma sugestão do melhor software, do melhor equipamento, do que vai tratar do seu problema específico, para tentar solucionar. Então, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa fala, tanto da importância do IPT, como dos trabalhos que você e sua equipe vêm desenvolvendo, em termos direto de aplicação para a sociedade. Aliás, uma das coisas interessantes de trabalhar no IPT é que a gente consegue fazer as coisas como devem ser feitas. Esse é um ponto importante. Então, o que eu tenho uma crítica hoje minha, é uma crítica construtiva, inclusive, do mercado hoje de trabalho, é que, aliás, esse é o foco, aproveitando o gancho, como dizem, né? É o foco do nosso livro. A gente está escrevendo um livro, eu e um colega do IPT, para atender justamente a uma demanda da sociedade, que responder a seguinte pergunta: eu tenho um problema, como eu resolvo o meu problema? Como que a geofísica pode te ajudar a resolver o seu problema? Essa é a proposta nossa do livro. Então, o nosso livro ele não é um livro de geofísica propriamente dito, ele é um livro para a sociedade, para contribuir com a sociedade, para ela resolver os problemas da melhor forma possível, né? Usando as técnicas adequadas, porque eu falei para você, eu trabalho com esse assunto já há uns 40 anos, né? E meu colega autor lá, o Otávio, o Brasil, ele trabalha também há bastante tempo, ele é um pouco mais novo que eu, mas já trabalha há muitos anos com isso também. A gente testemunha clara de equívocos, vamos dizer assim, da sociedade de uma maneira geral, sem nomear ninguém, ninguém tem culpa, mas equívocos de projetos que utilizam ferramentas inadequadas para resolver determinados problemas. Então, esse papel, o IPT, ele faz não só na área de geofísica, mas em outras áreas também, né? De tentar orientar as empresas, a sociedade. O IPT tem um vínculo muito grande com entidades públicas, né? Então, prefeituras, o governo do estado, a gente tem uma relação muito próxima aqui com o governo do estado de São Paulo, obviamente, nós pertencemos ao governo, né? Então, a gente tem programas no IPT de atendimento ao governo do estado, às prefeituras, etc., para orientá-los para usarem as ferramentas mais adequadas para assim obterem a melhor solução para um determinado problema. Então, especificamente sobre a geofísica, a gente vai no mesmo caminho. Quer dizer, então, o nosso livro, por exemplo, tem esse contexto de orientar as pessoas, porque se você consultar as empresas, observar as empresas que contratam serviços de investigação, no caso específico da geofísica, não é difícil você observar que essas licitações públicas, elas saem é comum saírem com determinados equívocos, assim, solicitando
determinados equipamentos para resolver um problema, e você olha aquilo, você que é mais experiente, olha aquela solicitação, você vê que aquele equipamento não vai resolver aquele problema, entendeu? Então, é nessa hora que a gente interfere, tenta interferir. Às vezes, por exemplo, eu já participei de vários trabalhos onde o custo do IPT era bem maior do que o custo apresentado por outras empresas. E aí as pessoas falavam, mas é muito caro o trabalho de vocês. Só que eu explicava exatamente, eu falei, é caro porque nós vamos fazer isso, porque o problema não é simples de resolver. Então, as empresas acabam fazendo trabalho com a gente, entendeu? Quando a discussão evolui um pouco. Eu já tive discussões, ainda a discussão não evoluiu muito, a pessoa acabou fazendo o trabalho mais barato, e depois de alguns meses voltaram para a gente para ajudar a discutir o problema, e a gente falou, o problema não era para ser resolvido desse jeito, precisaria ter usado mais ferramentas, porque os projetos, de uma maneira geral, por mais programados, planejados, isso sempre os projetos exigem, é comum isso, eu diria, o número é um número meio da minha cabeça, mas acho que 90% dos projetos acabam necessitando de mais informações do que aquelas previstas originalmente. Então, a gente no IPT, eu tenho essa felicidade de ter um conjunto de equipamentos que me permite trabalhar desse jeito. Então, quando eu vou fazer um trabalho, eu tento de alguma forma viabilizar, levar tudo que eu tenho. Porque eu sei que quando eu estiver à mesa de discussão com os engenheiros, normalmente são engenheiros, geólogos que estão gerenciando um projeto, eles vão fazer perguntas para mim que eu não conseguiria responder se eu tivesse feito o levantamento com o equipamento aquele que eu fui contratado. Então eu procuro sempre levar mais ferramentas, quando possível, para poder dar as respostas que as pessoas querem, entendeu? E é claro que isso envolve custos, Então a gente no IPT tem uma certa flexibilidade de trabalhar com uma carga maior de coleta de dados, etc. Às vezes numa empresa pequena, você às vezes não tem outro equipamento, você está sendo contratado para executar, fazer um levantamento só com chip, por exemplo, você vai lá e faz o levantamento com chip, você precisa trabalhar, você precisa pagar os seus funcionários, você vai lá e faz só com chip, mas às vezes o chip é uma excelente fonte acústica, mas às vezes ele não dá a resposta que você precisa no seu projeto, né? Assim como o boomer, sonar de varredura, as ferramentas hoje, aliás, as ferramentas geofísicas hoje são todas maravilhosas e perfeitas, todas funcionam plenamente, mas individualmente elas sozinhas podem não dar a solução que você precisa para o seu projeto. Então eu sempre, você lê tudo que eu... São desenhadas para determinados objetivos específicos, né? Específicos, então, exatamente. Então tudo que você lê a meu respeito aí, o que eu trabalho, no próprio livro, lá você vai ver que estou sempre forçando uma barra para os projetos usarem todas as ferramentas possíveis. Se tiver um barquinho muito pequenininho, não cabe tudo, mas se for um barco, um mínimo de um porte para você colocar junto ali um ecobatímetro, um side-scan, um magnetômetro, um boomer, etc., você vai... Porque o objetivo de todo o levantamento geofísico, sempre, seja ele para engenharia, para geologia básica, investigação de uma maneira geral, sempre você tentar construir um modelo, certo? Geológico daquele ambiente que você está estudando, para qualquer finalidade que seja. E o seu modelo, ele vai ser sempre melhor quanto mais dados você tiver. Então, se você for com um chip lá, fazer um trabalho numa determinada área, grande possibilidade de você não ver o embasamento rochoso. Às vezes você não precisa... Vai faltar aquela informação que ia ajudar você a fechar o modelo, porque ele não tem resolução. Às vezes o chip é tudo que você quer, na verdade, você não está precisando do... Quando eu faço uma investigação num reservatório, só para dar um exemplo, estudando assoreamento de reservatórios, a última pergunta que eu tenho ela no meu papel aqui é: onde está o embasamento rochoso? Essa pergunta comumente não tem nada a ver com a investigação de um reservatório. Portanto, num primeiro momento, você pode até ir a um reservatório com chip, porque quando você vai num reservatório, você quer saber a espessura das camadas sedimentares depositadas nos últimos anos para você avaliar o processo de assoreamento do reservatório. Se aquilo seu reservatório vai encher de sedimento em 20 anos, 30 anos. Então, não necessariamente você precisa de um boomer, por exemplo, a bordo, certo? Mesmo num reservatório, eu levo o boomer, porque de vez em quando alguém pergunta, o cara vai construir uma ponte, ele fala, você andou lá no reservatório e tal, você tem alguma informação aí de embasamento rochoso no reservatório? Porque a gente vai passar uma ponte lá no reservatório.
eventualmente eu tenho essa informação, porque na época eu andei com o Boomer lá, então eu gosto de me adiantar assim, a esse tipo de coisa, e sempre que possível a gente trabalha com várias ferramentas, e esse é um diferencial, eu diria, das atividades que o IPT desenvolve, né? Até porque não é todo mundo que tem tudo, então... Já está virando até um chavão na ciência, lá vem o lápis com a sua árvore de Natal, iluminando. Todo mundo, inclusive quando eu falo isso, é comum as pessoas me questionarem, e com toda razão, custa caro isso, né? Então não é, se você tem uma empresa e tem vontade de ter um equipamento desse, você vai gastar muito dinheiro, né? Custa $100 mil um, $200 mil outro, então é muito dinheiro. Você vai ter que investir aí 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais para você montar o kit que eu idealizo, certo? Então não é qualquer um que tem esse dinheiro e que acha que a relação custo-benefício de um investimento desse pode ser viável. Então é uma situação mais difícil mesmo, mas eu continuo insistindo que o trabalho tem que ser feito dessa forma. E ele vai ser feito dessa forma, para mim, ele é bem feito. Então você vai construir o seu modelo geológico ao fim, que é esse o objetivo, o mais interessante. Não, Lápis, você me mandou umas fotografias, nós vamos falar do livro que você está lançando, quando que vai ser lançado. Esse livro tem também o apoio, a colaboração da Abequa, e nós da Abequa ficamos muito felizes em poder apoiar essa linha de conhecimento escrita em português, e como você já falou um pouco, extremamente prática e aplicada. Também tem algumas fotos sobre embarcações, registros, mas antes disso, eu gostaria de perguntar, falando dessa importância para a sociedade, a sua opinião sobre essas parcerias público-privadas. Como você enxerga isso de uma forma resumida, simples, mas como você enxerga o desenvolvimento dessas parcerias público-privadas? Sabe que eu talvez não seja a pessoa certa para você fazer essa pergunta, porque eu não sei muitos detalhes sobre esse assunto, né? Formais, vamos dizer assim, burocráticos, etc. Né? Eu só acho que... Não, eu nem estou perguntando especificamente da universidade em relação às empresas, mas como você vê, como um cidadão brasileiro, como você vê a importância de se ter entidades públicas e privadas trabalhando em consórcio, enfim, gerando conhecimento, mas também gerando a aplicação desse conhecimento? Eu acho esse assunto bastante interessante. É claro que se você olhar o funcionamento de outros países, vamos pegar os Estados Unidos vai como exemplo, nos Estados Unidos existe uma relação muito próxima entre as universidades e as empresas, né? Porque, queira ou não, nós somos um país pobre, certo? Então a gente tem carência, falta de dinheiro. Então, se essa relação puder ser conduzida de uma forma sábia, vamos dizer assim, é lógico que o nosso país é um país corrupto por natureza, a gente tem tantos defeitos na nossa estrutura organizacional, que quando a gente fala alguma coisa idealista, as pessoas falam, você está sendo idealista, isso aí não funciona na prática, tal. Tudo bem, isso é verdade, a gente fica com medo até de dar esse passo nessa direção, mas para mim, eu acho que a gente deveria explorar isso de uma forma bastante agressiva, vamos dizer assim, né? Como é nos Estados Unidos, as relações entre universidades e empresas. Então, as universidades têm... eu já vi, por exemplo, aqui na USP, que eu tive a oportunidade de estar mais próximo, né, tem carência de grana, de dinheiro para viabilizar os projetos de pós-graduação, etc. Então, se você pudesse, de alguma forma, viabilizar uma relação mais próxima com a iniciativa privada, seja você adquirindo equipamentos em parceria, colocando alunos dentro dos navios, né, das empresas que estão fazendo o levantamento, essa relação ela teria que ser um pouco mais íntima para essa coisa funcionar de uma forma mais efetiva, né? Eu acho que seria interessante. Eu acho que mesmo o IPT tem uma relação. A gente não é uma universidade, né? É um instituto de pesquisas, e o IPT recentemente, inclusive, lançou um programa
porque eu confesso para você que eu não sei ele em detalhes, mas eu já andei conversando muito com os nossos líderes lá no IPT, porque o assunto me interessa bastante. O IPT lançou um programa recentemente onde ele dá um passo a mais na aproximação com as empresas privadas, né? Então, o IPT, vou falar de uma forma bem simplificada, mas se alguém depois quiser saber mais detalhes, a gente pode conversar. Mas o IPT ele tem um patrimônio bastante grande em termos laboratorial, por exemplo, né? Vide lá a minha área, tem um conjunto de equipamentos lá que de fato ele é subutilizado. Eu não tenho trabalho todo o tempo com ele. Então, e outros laboratórios do IPT que precisam investimentos, etc. Nós temos lá laboratórios interessantes e onde as empresas eventualmente precisam daquele laboratório. Então o IPT criou formas hoje de viabilizar parcerias do IPT com empresas. Então ele abriu inclusive o espaço físico dele, tem empresas se instalando no IPT com parcerias em contrato, tudo assinado direitinho lá, para eles usarem os recursos humanos, recursos laboratoriais do IPT e em contrapartida viabilizarem o IPT também, né? Então tem dinheiro envolvido, tem interesses envolvidos de ambas as partes, isso é equilibrado, um toma lá, dá cá, bom para ambas as partes, né? Então eu acho que a gente esse caminho é um caminho interessante, sem dúvida. Eu acho que a universidade também, talvez existam alguns modelos aí nos Estados Unidos que a gente poderia tentar ver o que serve para a gente, fazer um ajuste e tal, mas eu acho que seria interessante. A gente tem uma tendência assim natural da universidade de ser mais purista, vamos dizer assim, né? De não querer muita relação com a iniciativa privada, mas isso devidamente controlado, vamos dizer assim, eu acho que era interessante, viabilizaria os alunos terem uma proximidade maior da realidade, né? Da vida profissional, e dinheiro poderia entrar na universidade para viabilizar a atualização de laboratórios, de software, etc. Isso que eu penso, mas tecnológico, né? As startups, enfim, né? Mais claro. aplicações, certo? O Labs, eu queria mostrar um pouco as fotos que você me mandou, porque são extremamente curiosas e vai enriquecer um pouco mais esse bate-papo que A conversa nossa. Tá muito legal. Pode ser? Pode, não? Tranquilo. Você quer que eu comente algumas coisas? Você vai mostrar... Bom, enfim. Eu vou colocando e a gente vai comentando. Ah, tá. Bom, aí não combinamos a ordem, mas eu coloquei aí É que às vezes as pessoas, alguns colegas nossos, né, que estão nos ouvindo aqui, de repente não sabem nem o que é geofísica, não sabe, nunca viu um equipamento. Então a ideia, quando eu coloquei mandei para você uma meia dúzia de fotos, é para mostrar aí um barco aqui em Santos, né, em São Vicente, aí na verdade, com um chirp, né, esse branquinho que a gente está vendo dentro da água ali é uma fonte acústica chirp. No caso aí é um duplo chirp, tem duas frequências, A UFBA tem esse equipamento, o professor Alex lá na UFES tem, a USP aqui tem, né? O IPT tem, enfim, tem algumas universidades e algumas poucas empresas do Brasil que usam esse equipamento aí é um chirp, é uma fonte acústica de perfilagem que tem a prioridade de resolução, né? Então, em condições de geologia muito favorável, assim, de sedimentos finos depositados em cima do embasamento, você consegue penetrar 15, 20, 30 metros, até mais, depende das condições aí favoráveis geológicas do ambiente que você está investigando, né? Então esse é um barco bem interessante para trabalhar, é um porte, a USP tem 2 barcos desse porte mais ou menos aí, um barco desses de pescador, né, que é um barco bem interessante. Já trabalhei dezenas de vezes em barco desse porte aí pelo Brasil afora aí, né? Essa ideia só de... Até interessante mesmo mostrar a embarcação, porque essa é a típica embarcação utilizada aí em águas rasas marinhas, né? Você com um barco desse, você consegue navegar em águas rasas aí na plataforma continental próxima aí da costa, em baías, né? Baía da Guanabara, Baía, enfim, Todos os Santos, é tranquilo, é um barco bem interessante. Esse daí particularmente era um barco espaçoso, muito legal. Tá bem bonito. Bom, aí outro equipamento. Esse aí é um sonar de varredura lateral em Santos, lá no fundo da cidade de Santos. Aí são 2 colegas aí, colegas nossos que estavam junto nesse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que nós fizemos para mapear um emissário submarino. Aí a ideia era mostrar o sonar de varredura lateral sendo lançado aí em água, né? Então,
E aqui esse aí é um Klein 3000, que é um... tem uma beiradinha aí mostrando um boomer também, é verdade. Só esperando. Está esperando para ser lançado. Então, esse sonar aí é um Klein 3000, que é um excelente equipamento digital, com duas frequências, né, 100 e 500 kHz. É um equipamento muito legal. Eu não sei porquê, eu me apaixonei pelo sonar de varredura lateral. Então, se eu pudesse, eu comprava um para mim e deixava na garagem da minha casa lá, porque eu acho uma ferramenta espetacular. Assim. São fantásticos, né, desse equipamento em termos de mapeamento do fundo marinho, né? Imageamento da superfície de fundo. Imageamento do fundo muito marinho. Interessante. Principalmente hoje que falamos tanto em biodiversidade, em geodiversidade, em habitats. No mapeamento de hábitats aí é fantástico. Essa é uma ferramenta fundamental e nós temos tão pouco conhecimento do imageamento da nossa área marinha, principalmente aí a menos de 30 metros, né, que são as mais ocupadas, que esse daqui deveria ser realmente... Cada instituição litorânea deve ter desse na garagem. As regiões portuárias, você pensar hoje que você pegar o Porto de Santos, que é um dos portos mais importantes da América do Sul, assim, o Porto de Santos deveria estar mapeado 100% dele 100%. Com sonar de varredura, com multibeam, com perfilagem sísmica, sistematicamente 100%, para que toda obra que se desenvolvesse, a gente teria um banco de dados a recorrer para obter as informações que viabilizariam o projeto ser implantado com a maior segurança possível. Isso não tem. A gente o Porto de Santos, quando precisa, ele solicita os levantamentos, as pessoas, as empresas vão lá, executam o levantamento, né? Mas ele poderia estar levantado já basicamente 100%, né? Eventualmente algum muito detalhe adicional a gente completaria, mas de uma forma geral, o Porto de Santos, todos os portos grandes do Brasil, né, deveriam estar 100% levantados, mas na verdade a nossa realidade não permite isso. Essa informação ia ser fundamental para a própria proteção costeira e para as obras de engenharia costeira aqui, em termos de recuperação de praias, de praia, né? Você ter esse tipo de dado nessa antepraia, nessa parte da plataforma interna é fundamental, porque é onde ocorre a maior parte do transporte sedimentar responsável por acrescer a faixa costeira, né, engordar a praia. Esse projeto aqui que a gente está envolvido também tinha a ver com isso, que a gente estava estudando problemas aí no Porto de Santos com relação a esses processos de erosão, assoreamento, etc. Então era interessante que tudo fosse levantado com isso, né? Essa foto também eu mandei para você eu trabalho com geofísica, eu falei para você, desde 1981 ou 2 ou 3, onde os equipamentos eram muito pesados, eram muito grandes. Eram portáteis, porque eu também trabalhava em barcos pequenos, mas hoje em dia os equipamentos são bem mais acessíveis em termos de portabilidade, né? Você imaginar, esse barquinho aqui deve ter aí, sei lá, uns $500 mil aí de equipamentos nele. É um barco pequenininho, ó, com um boomer, um chip duplo. O sonar de varredura não está aí, mas deve estar em terra aqui sendo carregado para colocar no barco. Então, um DGPS. Então, a portabilidade do sistema hoje é muito interessante. Inclusive, o pessoal está trabalhando, o pessoal da Meridata, particularmente, eu tenho conversado bastante com eles estão trabalhando o projeto de um futuro próximo deles aí, tornar isso mais portátil ainda, fazer esses equipamentos funcionarem com bateria de carro, por exemplo, porque uma das coisas pesadas que a gente trabalha aqui é o gerador de energia que você está vendo na frente. Ele é um negócio pesado, pesa 80 quilos, coisas do tipo. Então, se livrar desse trambolho aí num barco desse é muito interessante. Então, a possibilidade de, num futuro, de esses equipamentos funcionarem com bateria de carro, por exemplo, tem alguns até que já funcionam, né? Então, isso é interessante. Então, na verdade, essa foto, a ideia era essa, mostrar essa portabilidade do sistema, como é interessante. Isso aqui é o Lago do Ibirapuera, aqui em São Paulo, certo? Um lago pequenininho, onde fizemos um levantamento completo, com sonar de varredura, batimetria, chirp, boomer, etc. Maravilha. Bom... Esse exemplo, todo mundo que conhece as coisas que eu falo, que eu escrevo, que eu apresento, etc., eu sempre bato nessa tecla da possibilidade de como é interessante você trabalhar com várias ferramentas simultaneamente, né? Então, aqui é um exemplo de um chirp de alta frequência, que é o de cima, um perfil, um chirp com frequência entre 10 e 20 kHz, e
embaixo é um chirp de frequência intermediária, aí de baixa, né, de 2 a 8 kHz, e embaixo um boomer, né? Então a gente olhando esses 3 perfis do mesmo lugar, a gente vê que a capacidade de resolução diminui de cima para baixo e a capacidade de penetração aumenta de cima para baixo. Então, se você está preocupado, se o seu projeto precisa necessariamente conhecer o embasamento rochoso, por algum motivo, seja porque você vai construir uma ponte, um túnel, e você precisa saber onde tem a rocha dura, porque escavar a rocha dura é um problema, certo? Se você estiver fazendo um túnel, se você estiver fazendo uma ponte, colocar o pilar da ponte em cima de um afloramento rochoso é bem melhor do que colocar ele no sedimento, entendeu? Seja a motivação que você tiver, se o embasamento rochoso para você é importante, você tem que usar um boomer, tá? Se você está preocupado em conhecer detalhes da coluna sedimentar, avaliar a espessura de sedimento, taxa de sedimentação, etc., você vai querer saber detalhes, camadas centimétricas, então você precisa aumentar a frequência da sua fonte acústica. Então o chip superior, se você olhar nas camadas mais rasas, lá você vê detalhes da coluna sedimentar centimétricos, tá? Mas você não vê o embasamento rochoso. Se você olhar no boomer, lá, o perfil do embasamento rochoso, você não consegue vê-lo nem no perfil intermediário e nem no superior. Porque essas fontes acústicas, elas não têm a capacidade muito grande de penetrar na coluna sedimentar. O objetivo delas é resolver coisas mais rasas. E é comum você trabalhar numa região portuária, onde você está pensando em dragar, por exemplo, num reservatório de água, onde você não está preocupado com o embasamento rochoso. Você quer saber detalhes da camada que você vai ter que remover, ou calcular a taxa de sedimentação, etc. Então, os chirps são fontes mais adequadas para esse objetivo, né? Então, esse conjunto desses 3 perfis, essa é a ideia de mostrar isso. Aqui é um outro exemplo também, junto com o equipamento aqui do IO, né? Um exemplo bem nítido, assim, aqui no litoral norte de São Paulo, Ubatuba, próximo da base da USP, mostrando um perfil de um chirp. O superior é um perfil de chirp, né? De 2 a 8 kHz, e embaixo é um perfil de boomer, né? Você vê nitidamente o contorno do embasamento rochoso, ó, mergulhando até, eu consigo ler aqui a escala, mas uns 60, 70 metros de profundidade, né? E você não vê isso no perfil superior do chip, tá? Então, veja que é a importância de você trabalhar com uma fonte com mais energia e menor frequência, se o seu objetivo é delimitar o topo do embasamento rochoso, seja por um modelamento 3D, geológico da área que você está fazendo, seja por uma necessidade de engenharia, né? De localizar o embasamento rochoso, porque você precisa saber onde ele está, porque ali você vai colocar a base do seu túnel, da sua ponte, da sua usina nuclear, sei lá, né? Um projeto de engenharia onde é importante você saber onde está o embasamento rochoso. Aí um boomer é uma ferramenta. Você vê o embasamento rochoso também com um chip. Não raramente você consegue ver. Se a coluna sedimentar for uma coluna sedimentar favorável, certo? Sedimentos finos, etc. Eu já vi registros de chirp penetrando 30, 40 metros na coluna sedimentar, isso é possível. Mas eu não me arriscaria a... Se alguém... Aliás, já tive isso, aliás, essa é a motivação do livro e dessa conversa, as minhas conversas com relação a geologia de engenharia e versus geofísica, é essa. Se eu tiver sendo convidado para fazer um levantamento no mar, onde o objetivo tem a ver com a engenharia, certamente eu vou levar um boomer junto, porque eu vou querer conhecer o máximo possível da coluna sedimentar. Se o meu objetivo for um objetivo mais de caráter sedimentológico, onde eu quero conhecer os primeiros estratos da coluna sedimentar, porque por algum motivo eu quero conhecer características desse extrato sedimentar raso, 2, 3, 4, 5, 10 metros, talvez eu possa ir só com uma fonte do tipo chirp, tá? Mas eu, como disse para você, Ricardo, eu mesmo em um ou outro objetivo, eu sempre carrego tudo, porque a pergunta seguinte é sempre essa. Mas aí, eu já trabalhei em projetos onde, vou dar uma ideia bem simples para você, eu já fui contratado para fazer um levantamento numa área onde a pessoa queria saber só onde tinha rocha, porque onde teria rocha ele vai evitar de dragar, certo? Então ele contratou a gente para fazer um sonar de varredura lateral. Não existe ferramenta melhor para você mapear uma superfície de fundo e ver onde tem um barco afundado, uma pessoa que morreu afogada, um afloramento rochoso, etc. Mapear a sua superfície de fundo. O sonar de varredura lateral é a ferramenta perfeita. E eu, na época, ofereci, falei assim, ó, não posso levar um boomer junto? Porque o boomer, ele vai, a hora que a gente olhar o afloramento rochoso, eu vou ver a continuidade dele em subsuperfície,
e vou te dizer como é que ele mergulha. Não precisa, porque... Não, tá bom. Fizemos um levantamento com sonar de varredura lateral, fizemos um mapa perfeito do afloramento rochoso. Quando eu sentei à mesa com os engenheiros, a primeira pergunta que fizeram para mim é: esse vazamento vai até onde, Lápis? Quando ele mergulha? Eu não posso responder isso, eu não trabalhei com ferramenta para ver isso, certo? Eu voltei na área, certo? E fiz um boomer lá e mostrei. Então, eu tive que voltar lá, alugar o barco de novo, fazer o trabalho tudo de novo, custou muito mais caro, entendeu? Sendo que fazer o sonar junto com o boomer custaria mais caro? Talvez custasse um pouquinho mais caro, porque o boomer ele precisa de um gerador, o carro para levar o boomer tem que ser maior, o sonar eu carrego ele dentro de um Fusca, certo? O boomer não, precisa de uma caminhonete, então acaba o projeto sendo um pouquinho mais caro, 20%, 15%, 20%, não sei, entendeu? Então, aí não temos dinheiro para isso, então acaba levando só o sonar, porque é rápido, o sonar você pode andar mais rápido para fazer o levantamento, o boomer não, tem que andar mais devagar. Então eu vou gastar mais horas fazendo o levantamento. Então eu vou ter que ficar mais no hotel, vou gastar mais diária do hotel. Então o custo acaba sendo maior, entendeu? De operar o boomer junto. Só que ao final eu vou estar feliz, porque eu vou estar vendo se as condições geológicas forem favoráveis, eu vou estar delimitando o meu afloramento rochoso em superfície, vou estar vendo como ele está mergulhando em subsuperfície e vou ter o meu modelo para dar resposta para o projeto que a pessoa está envolvida, entendeu? Então por isso que é importante trabalhar com tudo junto, não vejo nenhum motivo. Existem alguns motivos para que eu não leve uma coisa. Se eu estiver procurando um navio naufragado, por exemplo, eu não preciso ir com um boomer, certo? A não ser que você tenha uma expectativa eventual que esse navio está enterrado em algum lugar. Vê um processo de assoreamento, uma dinâmica muito forte, e aquele navio ficou enterrado. Aí o sonar de varredura não vai te resolver. Então, mas eu sairia só com sonar de varredura lateral se eu estiver procurando um navio que caiu no mar, alguma coisa assim, entendeu? Um avião. Então existem situações onde eventualmente uma ferramenta dá a solução que você precisa, mas de uma maneira geral é melhor usar todas para você sair com a solução do problema. E com certeza isso que você está nos falando está aí uma parte disso também está aí nesse seu livro que você e teu colega, o Otávio, estão lançando agora, né? Certamente. O objetivo desse livro é esse mesmo, é responder aliás, a gente faz uma bela introdução nesse livro contando o histórico do IPT, inclusive o pioneirismo do IPT na questão da geofísica e tal, e aí entramos na nossa experiência. E o objetivo nosso desse livro aqui é responder a pergunta simples, assim: qual é o melhor método para resolver meu problema geológico, geotécnico, seja em terra, seja em água? Então, meu colega Otávio Brasil, ele tem uma experiência bastante interessante de usar a geofísica em resolver problemas de geologia de engenharia em terra. E eu tenho uma experiência em água. Então, esse livro tem 2 capítulos. A gente, claro, escrevemos ambos os capítulos, palpitamos, mas sem dúvida a parte de terra, a essência dele é o Otávio Brasil, que é o que domina o assunto, e a parte de água sou eu. Agora, o livro também, ele responde, ele explicita a nossa experiência no assunto, mas carrega junto a experiência de muita gente no Brasil. Obviamente que nós não passamos esse livro para os colegas nossos para avaliarem, né? Falar, dá uma olhada, o que você está achando? A gente não fez isso porque a gente sabe que a vida nossa seria um inferno, né? Se a gente abrir para 50 pessoas palpitarem. Mas a gente teve uma relação muito próxima de várias pessoas. A gente lista algumas aí no livro, vários colegas de empresas, né? Vários colegas, inclusive de empresas de fora, vários professores de universidades. Aliás, muitos colegas nossos de empresas do Brasil e de universidades cederam alguns exemplos que... a gente poderia, pela experiência que a gente tem no IPT, a gente poderia fazer um livro só com a experiência nossa do IPT, mas não era essa a intenção nossa. A gente queria envolver a comunidade, né? Então, é por isso que a gente está ligado direto com a BGE, Associação Brasileira de Geologia e Engenharia. É uma instituição que o foco dela é geologia de engenharia, são obras, etc. A BGE está preocupada em garantir a maior segurança em obras, etc. Então, faz parte do quadro de sócios da BGE, muitos engenheiros civis, etc., profissionais que trabalham com geotecnia, geologia de engenharia, né? Então é interessante que a BGE, que coordenou todo esse trabalho aí do livro, né? Usando a nossa experiência, e a gente buscou nas empresas tem
O livro, além disso, esse livro ele tem o apoio aqui, né, da ABECO, a Febragel, Geotecnia Brasil, que é um site sobre geotecnia, o IPT, obviamente, talvez seja o principal, porque o IPT não só não perturbou a gente nesse trabalho, como estimulou a gente a produzir esse material durante esse 1 ano de pandemia aí, né? Então, a Sociedade Brasileira de Hidrografia, a SBGF, a SBG, né, o PGGM, né? Então, são entidades que estão dando apoio institucional para a gente e várias empresas, realmente muitas. O número eu não lembro exatamente agora, até acho que são 29 empresas brasileiras aí de engenharia que deram apoio e várias empresas, acho que 14 ou 15 empresas internacionais, né? Todas essas empresas que a gente conhece, Xapic, Klein, Editec, Meridata, SIG, France, são várias, né? Várias empresas, a própria Geoacoustics, a Playa de Acústica, desculpa, estão dando apoio a A2, Marina, Belov, é grande a lista aí de empresas que eu não vou lembrar o nome de todos, a Ruraltec lá de Brasília, a DTA que trabalha com engenharia, a Tetratec, todas as empresas, a verdade é o seguinte, todas as empresas que a gente consultou, ou 99,9% das empresas que nós consultamos se interessaram pelo assunto e ajudaram a gente no projeto, porque um livro desse precisa de dinheiro, né? Precisa imprimir, etc. Então, a BGE estabeleceu lá um valor para cada uma delas, elas contribuíram para o livro. E o livro, o objetivo é esse, ajudar principalmente aqueles não conhecedores da geofísica a saber o que a geofísica pode oferecer nos projetos e quais são os métodos melhores, mais indicados para chegar mais perto do modelo geológico para aquele ambiente que está sendo investigado, com foco principalmente na área de engenharia, mas também de geologia, conhecimento geológico de uma maneira geral, né? As coisas elas estão intimamente relacionadas, né? Então, até quando a gente conversou, por exemplo, a ABECO, ela é uma entidade ligada com o quaternário, certo? O quaternário é onde nós estamos andando, pisando, certo? Então é onde a engenharia atua o tempo todo. Então, aliás, a ABECO e a BGE deveriam até ser mais próximas, assim, tecnicamente, né? Porque uma faz o estudo do ambiente que a gente vai implantar alguma coisa nele e a BGE está ligada com os engenheiros que vão fazer a obra. Então, a relação é muito próxima, entendeu? Entre a BECO e a BGE, porque são ambientes onde nós vivemos em cima dele, onde nós mexemos e estamos interferindo, né? Então, fazer isso com cuidado é importante. Então, usar o método adequado para obter o máximo de informações possível, para você ter um melhor modelo, para a sua obra ser melhor implantada da forma mais segura, sem riscos, etc. Esse é o objetivo nosso, é contribuir para isso. Essa que é o nosso objetivo com esse livro aí, né? O livro ele foi disponível na livraria. Ele vai estar. Certamente nós vamos distribuir esse livro também. Todos os associados da BGE vão receber o livro, né? Algumas as universidades. A ideia desse livro é justamente contribuir tecnicamente nesse contexto que eu estou falando para você. Então a gente vai fazer esse livro chegar em vários pontos aí do Brasil. E ele também vai estar disponível na BGE, em outros lugares aí, que eu não sei exatamente, essa parte comercial aí, a BGE responde melhor, mas ele vai estar à venda também na própria BGE. O livro ele está pronto, né? Ele foi, pra você ter, só para pontuar, ele está indo para a gráfica essa semana, então eles vão fazer um print do livro, a gente vai avaliar se está tudo certinho, aí vamos dar a ordem para imprimir aí, acho que num primeiro momento vão ser impressos 1000 exemplares, né? Então, eu imagino que em 1 mês esse livro deve estar pronto. Tá? Então, esperamos esse livro aí em maio de 2021. Provavelmente em maio de 2021 a gente vai... Infelizmente, o momento ainda vai ser pandêmico, a gente não vai poder fazer uma festa, pelo menos virtual, a gente vai fazer, certo? Porque a gente está sendo cobrado, particularmente eu e o Brasil, né? O Otávio Brasil, que é meu colega de IPT, já trabalhamos juntos há muitos anos, a gente está sendo cobrado há muito tempo para gerar um produto desse, né? E aí agora a pandemia facilitou, quer dizer, a gente está em casa trabalhando virtualmente, então a gente acabou tendo essa oportunidade de sentar e gerar o produto, que eu acho que ficou bem interessante. A gente criou algumas figuras muito didáticas, então ele vai ser importante não só para o pessoal que contrata o serviço geofísico, ele pode dar uma consultada para ver se ele está fazendo a coisa certa e tal, como também para estudantes de geologia, geografia, geofísica, oceanografia. Entendeu? Então a ideia é que esse livro ajude aos profissionais que lidam com geociências, seja em terra, seja em água,
tenha uma clareza um pouquinho maior da capacidade da geofísica para resolver esses problemas. Porque isso, na verdade, não é nenhum problema brasileiro, isso no mundo todo é assim. As pessoas, o conhecimento ele não flui de uma velocidade muito grande, assim. Então, é comum você, em qualquer lugar do planeta aí, você ter dúvidas sobre a ferramenta mais adequada para resolver um determinado problema. Então, e aí é um livro escrito em português, que a gente tem carência de bibliografia, de material em língua portuguesa, né? A gente tem planos de escrever, de transformá-lo em inglês também, até foi um compromisso que eu assumi com os nossos amigos aí de fora do país que ajudaram a financiar o livro, né? Então eu tenho um compromisso de fazer um arquivo, pelo menos um arquivo PDF aí em inglês, para que a gente divulgue isso fora também do país, porque afinal de contas a língua inglesa é uma língua internacional, certo? É interessante que a gente tem essa divulgação. Então a gente planeja fazer uma versão dele em inglês também. Não impressa, porque é caro imprimir, né? Mas um PDF bonitinho assim a gente vai fazer. Tá ótimo, Lápis. E mais detalhes sobre o Lápis, né? Que é o Luiz Antônio Pereira de Souza, vai estar na descrição do vídeo, com o Lattes, com o link para o IPT. Então, outras informações, quem quiser entrar em contato com o Lápis, é só seguir a gente aqui no canal e olhar as descrições, que vai estar lá os detalhes sobre o Lápis. Nós estamos encaminhando agora para nossa fechadeira, né? Nossas perguntas finais. E antes disso, Lápis, eu queria só que você falasse um pouco sobre como que você vê o conhecimento gerado por você e pelo seu grupo em termos de empregabilidade pelos gestores e tomadores de decisão. Você é um pouco mais específico. Você acha que os trabalhos, você, sua equipe, né, é mais acionado no que diz respeito ao planejamento estratégico ou na mitigação de problemas que já foram mal dimensionados, ou enfim? Eu acho que eu nunca fiz essa medida assim exatamente para separar, mas eu acho que os dois focos são a gente é acionado nesses dois focos. Então a gente tem problemas, a gente atua para minimizar problemas também no planejamento, né? Então nós já fizemos vários levantamentos em estudos em áreas, em rios, por exemplo, em reservatórios. Eu estou estudando agora um reservatório aqui em São Paulo, onde eu apliquei todo o conjunto aí de ferramentas que nós temos, e na verdade eu não estou tentando resolver problema colocado claramente, eu estou fazendo um estudo do reservatório para avaliar o estado do reservatório, para prever problemas futuros, né? Avaliar o estado de assoreamento dele, como é que está. Então não é um problema que já está colocado e a gente está investigando. Então, na verdade, a gente está numa fase de planejamento, na verdade. Eu estou aplicando várias tecnologias, isso acontece em várias situações, mas também trabalhamos em situações onde, por exemplo, já trabalhei no reservatório lá de Porto Primavera, né? Um exemplo de um trabalho muito interessante que eu fiz, onde eles tinham problemas muito sérios de erosão de margens do reservatório. Então, o reservatório ele foi criado uma bacia, né? Fechou a barragem, a expectativa é que ele ia ocupar uma determinada área, e a partir de alguns anos essa área foi aumentando. Então não estava previsto que o reservatório teria uma superfície tão grande, porque os processos erosivos nas margens as margens estavam cavalgando além da expectativa projetada. Então aí era um problema, e a gente fomos lá com geofísica para avaliar o que estava acontecendo, com perfilagem, com side scan, com batimetria, etc., para poder entender o que estava acontecendo, para ajudar a mitigar o problema, tá? Então isso acontece. E na questão metodológica, logicamente que esse processo de aprendizado da sociedade, da ciência, né, você sabe disso, é um processo lento, né? Ninguém inventa uma coisa da noite para o dia, nem implanta um negócio da noite para o dia. Então eu sou bastante otimista, assim. Há muitos anos, desde que o mundo digital invadiu o mundo geofísico, que eu sou da velha guarda e tive o prazer de acompanhar todo esse processo. Eu trabalhei, talvez a maior parte da minha vida, eu trabalhei com sistemas analógicos, onde eu tinha papel,
saindo no equipamento. Então, eu não tinha GPS, entendeu? Então, é incrível que, na verdade, isso aconteceu, essa revolução aconteceu há poucos anos, né? Então, a partir de 1985, sei lá, 90, que aí começou o mundo digital invadir essa área. E o mundo digital é fantástico, ele permite que você atua com ferramentas multi-acústicas. Você pode fazer um levantamento com multibeam sonar, com magnetômetro, com metros elétricos, enfim, você consegue atuar de forma múltipla dentro de um ambiente, né? Então, e aí eu sempre estou insistindo, o meu discurso é quase que, eu diria que até repetitivo. Tem gente que quando eu começo a falar já sabe que eu vou falar. Eu vou agora apresentar um trabalho no Congresso de Geologia, onde eu vou repetir isso que eu estou falando para você. Eu falo, minha gente, é importante trabalhar com porque eu sempre estou batendo nessa tecla. E eu acho que é importante isso, você bater na mesma tecla, se você acredita nela, você tem provas de que aquilo é bom, porque ao longo do tempo você vai estimulando as pessoas. Então eu sinto, eu acho, né, um palpite meu, que eu contribuí com algumas empresas, com algumas universidades, de eles se convencerem desse meu discurso, porque eu percebo que o mercado está começando, as empresas estão começando a adquirir equipamentos multifrequenciais para trabalhar tudo junto, né? Eu percebo que as universidades também, algumas, já tem várias aí que tem equipamentos multifrequenciais. Eu percebo licitações no mercado que estão exigindo utilização de 2 tipos de perfiladores. Então, eu acho que não só eu, tem vários colegas aí no mercado que acompanham o mesmo movimento, mas eu talvez seja o mais repetitivo, que fico batendo na mesma tecla ali, mas hoje tem vários colegas aí de empresas, de universidades, que também acham importante isso, entendeu? Então, mas aí você ficar repetindo, insistindo, publicando um livro, agora estou mostrando de novo. Então eu percebo que a sociedade, de uma maneira geral, técnica, né, tem licitações aí. Recentemente eu vi algumas licitações onde a gente colocava explicitamente que queria um chip e um boomer, né? Então, mas eu já vi licitações pedindo só chip, por exemplo, lá atrás. Hoje eu já vejo algumas pedindo chip e boomer. Eu posso ser um pouco suspeito, né? Até porque já fiz curso com você e tal, mas eu também comungo dessa sua ideia de termos o máximo de equipamentos possíveis trabalhando na mesma investigação, até para você poder criar modelos. E a gente que já fez esse tipo de aquisição com diferentes equipamentos, né, a gente conseguiu realmente criar modelos muito mais robustos, claro, né, e cientificamente que deram uma contribuição, um avanço real ao entendimento de uma determinada área, com base nesse tipo de dados, né? E quando não o fizemos, até foi uma cobrança uma vez de um editor da Marine Geology, mas por que tanto pouco dado que vocês estão apresentando? Então tivemos que reaquisitar ou aquisitar novos dados para tornar o nosso modelo, a nossa hipótese, né, muito mais robusta e aceitável. Então eu acho que esse relato que você faz e bater nessa tecla, se for possível utilizar mais de uma fonte ou mais de 2 fontes, por que não utilizá-las? Você vai ter uma segurança e uma capacidade de discutir muito mais a fundo e com aumentar a sua taxa de, entre aspas, certeza, né, de algo que você quer. E aí, eu ainda acrescentaria nesse seu discurso, que perfeitamente concordo com ele, o fato de você usar várias ferramentas para tentar criar o seu modelo, você também está defendendo a geofísica, entendeu? Porque é comum você usar uma determinada ferramenta, ela não te dá a resposta que você quer, e você culpar a geofísica, né? E a verdade, o culpado é você mesmo, que não usou todo o rol possível de ferramentas para resolver o seu problema. Então, até para a gente contribuir para que a geofísica tenha sucesso no seu emprego, né, é importante você usar várias ferramentas, né? Então, a geofísica não é uma varinha mágica que você bate lá e a solução do seu problema aparece. Nós sabemos disso, e é importante que todos saibam disso, que, inclusive, não só a geofísica, é importante um levantamento geofísico ser amparado por dados geológicos efetivos, sondagens, coleta de amostras, etc. Esse conjunto de informações é que vai
criar esse modelo que a gente tanto deseja das áreas que nós estamos estudando. Entendeu? Então, trabalhar todo mundo junto é importantíssimo. E isso não era assim. Antigamente, eu já trabalhei em projetos onde as pessoas escondiam de mim as informações geológicas para que, no fim, mostrava para mim para ver se concordava com os dados de geofísica. Entendeu? Então, isso mudou hoje em dia e acho que tem que mudar mesmo. A gente tem que trabalhar junto. As informações geológicas e geofísicas têm que caminharem juntas, para que a gente encontre a solução melhor para aquele ambiente que nós estamos investigando. Entendeu? Esse é o ponto importante desse tema que a gente está conversando aqui. Maravilha. Então, para encerrarmos, Lápis, eu já agradeço novamente a tua participação e peço que as pessoas novamente se inscrevam no canal, é muito importante para nos ajudar. Compartilhe, comente esses vídeos para que também o canal possa crescer, levando ciência de uma forma democrática, gratuita e de qualidade. Então, eu queria terminar com duas perguntas. Qual é a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? Eu acho que a Abequa, eu até me referi já, né? A Abequa, como ela estuda o quaternário e esse ambiente é o que eu investigo, que é o que nós investigamos, a geologia de engenharia, então a relação é muito próxima. Então, até eu acho que a gente, talvez a partir desse papo nosso, do livro, de vocês estarem contribuindo aqui, dando apoio institucional, até a gente estimule uma aproximação maior da Abequa com a BGE, porque eu acho que tem tudo a ver, entendeu? São entidades que estão trabalhando para garantir segurança, na verdade, para a sociedade, né, de uma maneira geral, seja a questão de erosão costeira, erosão, implantação de obras, projetos, etc., em terra ou em água, não importa, né? Então, a Abequa tem um papel importante de oferecer esse tipo de informação para a comunidade. E a BGE também trabalha no mesmo contexto, então é super interessante. Com relação aos oceanos, quer dizer, o oceano acho que eu não conheço ninguém que não gosta do oceano, né? Tem gente que não gosta de entrar num barco para navegar porque passa mal e tal, mas não existe paisagem mais maravilhosa que o oceano. Eu já tive o prazer de navegar em lugares com 2.000 metros de coluna d'água, onde você olha ao redor e vê aquele mar infinito azul, que é o azul mais bonito que existe. O ambiente é muito, muito interessante. A gente tem que proteger esse ambiente. E a proposta essa nova proposta de cuidar do oceano aí é fantástica. Eu acho que a gente tem que fazer esses movimentos, a sociedade tem que fazer esses movimentos. Eu andei assistindo alguns vídeos aí que começaram a divulgar, né, super importante. Eu acho que, o trabalho meu é um trabalho de formiguinha, né, mas é um trabalho de ajudar os projetos a ter a melhor solução para ele ser mais seguro. No fundo, a gente está protegendo também o mar, certo? A gente está fazendo com que o mar seja investigado da melhor forma possível. O objetivo nosso aí não é ampliar, mapear o mar todo em poucos anos. Então, no IPT, a gente tem um conjunto de ferramentas que certamente a gente pode contribuir para isso de alguma forma, entendeu? Eu tenho trabalhado, tenho sido convidado para algumas universidades, participar de projetos e tal, e estamos trabalhando nessa linha, certo? De a gente, na medida do possível, se envolver em projetos mais amplos, com objetivos maiores, para a gente contribuir para que a nossa superfície marinha do fundo do mar seja melhor conhecida, né? A gente realmente conhece pouco do mar, a gente sabe disso. Então eu acho que esse movimento aí é um movimento super legal, assim. Eu assisti várias palestras aí ontem, né? Ontem que estava rolando, e mais gente, eu tentei até compartilhar algumas coisas. Você sabe disso, eu tenho um espaço no Facebook que eu chamo de Shallow Water Geophysics, onde eu posto coisas relacionadas a tudo isso que nós falamos aqui, né? E coisas que eu vejo, eu sempre estou acompanhando. Eu participo eu costumo frequentar uma feira que chama Oceanology International. É uma feira que acontece em Londres de 2 em 2 anos. Eu já fui umas 4 ou 5 feiras dessas. E se eu pudesse, eu levava todo mundo. Eu falo com os meus amigos professores, né? Claro que levar para Londres 40 alunos é um negócio difícil, mas seria o sonho de um curso de oceanografia, de geologia marinha, de geofísica, de geologia, passar umas 3, 4 dias numa feira dessa, porque é uma feira onde está todas as ferramentas de investigação do mar estão expostas ali, entendeu? Com os profissionais, eles não colocam moças bonitas para mostrar um site scansonário, eles colocam do lado do site scansonário o cara que criou o equipamento. Então, você discute com o cara, é impressionante o aprendizado que você tem ali, entendeu? Então,
Então esses movimentos em prol do mar, esse Oceanology International é fantástico, né? Eu acho que esse movimento atual aí nesses 10 anos, né, de investigar o mar, aumentar a intensidade de proteção do mar é super necessário, é importantíssimo, e esses movimentos são importantes para sensibilizar a sociedade da importância do mar. Pô, imagina a gente sem mar, né? O mar é fundamental para a gente, seja para respiração, para comida, para lazer, para isso é infinito a importância do mar. E de uma maneira geral, a sociedade de maneira geral, generalizando assim, as pessoas não cuidam muito, né? Eu frequento muito o mar aqui, costa de São Paulo, lixo à vontade, a pesca de uma maneira geral ela não é organizada, enfim, tem série de problemas aí, então a gente precisa colocar isso no eixo, né? E um movimento desse certamente vai contribuir. O IPT, não somos muitos no IPT que lidam com a questão marítima, mas tem uma área no IPT de engenharia naval, por exemplo, que tem preocupações em adequar embarcações para navegação, para barcaças que carregam carga, etc. Então a gente tem um contexto lá no IPT que lida com questão marinha, assim. Então a gente, de certa forma, a gente contribui para que o mar seja ocupado da melhor forma possível, entendeu? Essa é a ideia. Então esse movimento aí, proteja o mar, né, vamos dizer, usando uma forma mais simples, eu acho que é super interessante. Acho que, Legal. Eu não sei o que eu vou poder fazer objetivamente aí para ajudar essa questão, mas certamente vou atuar bastante na questão de divulgação, e nossos equipamentos também estão à disposição no IPT para ajudar em mapeamento de área. A gente tem algumas ideias, alguns projetos de mapear trechos lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco. A gente está envolvido em alguns projetos que provavelmente em breve a gente vai estar navegando aí, contribuindo para a coleta de dados aí, para aumentar a área coberta por informação aí na superfície do mar, do fundo do mar. Maravilha, Lápis. Então eu agradeço, e a gente fica por aqui com o canal Abeco a Consciência. Seguimos em frente, que a vida não espera. Beleza, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, conversando com a Becua, né?